E aí, gente bonita, Café no Papo Reto, passando aqui na sua timeline. E pra quem não me conhece, eu sou a Nédia de Jesus e hoje eu vim aqui falar nesse vídeo sobre fracassos, né? Como você lida com os fracassos. Como você lida com os fracassos vai dizer muito a respeito sobre como você conquista, né? Como você obtém os seus sucessos também. E por que eu vim aqui neste vídeo? Porque estou agora lidando com algo que poderia ser considerado fracasso, dependendo do ponto de vista, sim. Mas eu gosto de dizer que ainda não conquistei algo que estava esperando conquistar. Para quem me acompanha, meus amigos de perto, para quem me acompanha um pouco nas redes sociais, sabe que eu estava participando de um processo seletivo para o doutorado. E como eu digo aqui, sempre brinco aqui que a TV Globinho mostra tudo, que é como eu faço referência aqui ao meu Instagram e os acontecimentos da minha vida, a gente compartilha vitórias e a gente também compartilha quando não sai muito bem, como o esperado as coisas, né? E aí o resultado do doutorado, ele saía ontem, e ontem foi um verdadeiro caos para controlar gerir minhas emoções, porque o resultado saía ontem, eu falei assim, só vou olhar à noite, sendo que eu estava atualizando a página a cada 5 minutos. E nada da atualização da página. E eu fui dormir e ainda não tinha saído o resultado. A última vez que eu olhei era 8 e alguma coisa. E aí hoje eu acordei, 5 e pouca da manhã, e lembrei disso, falei, cara, não é possível, será? Fui, entrei, e lá estava um grande desclassificado no número da minha inscrição, né? Aí tava lá o item, provavelmente não, foi isso. Como eu ainda não terminei o mestrado, a minha data de defesa do mestrado, que já está marcada, ela, pelo que eu entendi, ela teria que ser defendida antes da data, né? Porque eles dão ali até um mês. E acho que ultrapassa um pouquinho ali em uma semana, porque eu não conseguiria marcar antes, enfim, por questões pessoais, minha orientadora vai estar de férias. E por aí vai. Esse doutorado é uma coisa que eu quero muito. E é uma coisa que eu tô tentando entrar desde o início do ano. Que é um doutorado que você consegue entrar 3 vezes no ano, né? Que ele abre a cada 4 meses, eu fazendo as contas. A cada 4 meses abre. O primeiro foi em fevereiro. Eu cismei que eu queria entrar, que eu ia entrar por ele, só que eu ainda não tinha... A minha dissertação estava sendo escrita e eu descobri que tinha uma disciplina pendente. Então minha primeira porrada assim, do ano foi querer muito entrar no doutorado no início do ano e não conseguir, não poder nem tentar o processo seletivo. E aí eu fiquei choramingando um mês porque eu não consegui. E nisso que eu fiquei choramingando por um mês, já estava muito perto da próxima entrada, né? Da próxima participação no processo seletivo, que era maio, se eu não me engano. Aí eu até brinquei, falei, choraminguei tanto que agora já tô atrasada pra segunda, porque eu não tinha pego na dissertação pra adiantar isso. E aí, beleza, corri como uma louca, escrevi, eu fechei a dissertação, fechei assim, o que eu pretendia como dissertação completa, foi pra minha orientadora, voltou. E eu fiz todos os trâmites que esse edital pedia, como, por exemplo, ter uma declaração da data de defesa, mesmo não tendo concluído ali. E ontem foi assim, foi difícil ter que estar nesse lugar de espera. Eu estava em 2 lugares de espera essa semana que passou. Essas 2 últimas semanas que passou. Que era a espera do resultado, que eu tinha que esperar a data, e a espera do retorno da dissertação para eu ajustar o que precisava. E eu fiquei falando assim com as pessoas próximas, falei, cara, não sei viver, não sei o que é um estado de espera que eu não tenho prazos pra cumprir. E aí, enfim, né, fui viver, fui sair, mas é uma coisa difícil de lidar, sabe? Eu tô sempre fazendo um monte de coisa, tô sempre envolvida em 1 milhão de questões. E aí veio esse segundo baque, né, que foi o de hoje. E aí, enfim, chorei, aí depois eu respirei e falei, cara... Isso me atrasa o quê? Me atrasa. Em mais 2 meses, enfim. Mas quando você quer muito alguma coisa, tu fica assim, né? Eu, pelo menos, fico, cara, meu Deus, vambora. E tudo mais. E aí tem uma frase que ressoa muito na minha cabeça, que eu ouvi a primeira vez, eu falei, cara, isso é genial, isso é brilhante. Que você
você encontrou, não lembro se era esse termo, mas você encontrou a harmonia da vida, né? Você entendeu e você está vivendo em equilíbrio quando ganhar e perder significar exatamente a mesma coisa pra você. E aí isso tá muito relacionado ao que você vibra, ou como você é grato pela vida e tudo mais. E eu tô aí há uns 3 meses nesse processo de mergulho profundo em tentar não reclamar, não julgar as pessoas, ser grata e trabalhar as minhas crenças, enfim, por aí vai. E aí nesse período de espera do resultado, vez ou outra eu ficava assim, cara, mas será que eu sou capaz? Tudo na minha vida eu sempre me questiono. Eu tenho meio que uma crença, assim, instaurada de não ser suficiente. Tô trabalhando isso. Mas porque sempre esses processos, assim, sempre foram meio enrolados pra entrar na graduação, enfim. E aí eu fiquei, cara, e se? E aí tentava pensar em outras coisas, fazer outras coisas, vibrar outras coisas. Pensando sempre que vai chegar a negativa, né? Enfim, e aí aconteceu isso e eu fiquei pensando, era 5 e pouca quando quando eu vi lá no edital, lá no resultado. E eu fiquei pensando, cara, o que eu tenho que aprender com isso, né? E essa questão do ganhar e perder representar a mesma coisa, e essa questão de lidar com o fracasso, né? Acho que não é aceitar o fracasso ou aceitar a perda, não. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu tenho não falado esta palavra, mas daqui a pouco eu abordo sobre isso. Mas de lidar com uma coisa que você esperava, uma expectativa que você esperava, que você não alcançou e que não foi daquela vez. E como a forma como você lida com isso diz respeito sobre sucesso, quando você obtiver muito aquilo que você quer. Primeiro, não desistindo, lógico. Mas não é assim, caraca, deu ruim, beleza. E não recalcular ou não aprender, talvez entender, principalmente entender, beleza, o que tem aqui que eu tenho que ajustar, o que tem de erro, o que eu posso aprender com isso aqui pra na próxima etapa, pra no próximo degrau, eu não ser uma perda. Tem uma frase que é muito maneira, né, que não existe perda, ou você ganha ou você aprende. Então isso é uma questão muito bacana, assim, o que eu tô aprendendo com tudo isso? O que você tá aprendendo com as coisas que você gostaria de conquistar e que não chegou ainda aí na tua vida? Será que é uma questão de insistência? De aperfeiçoar pra melhorar? De pausa? Hoje eu olho e falo assim, cara, às vezes eu acho que a vida tá me dando um sossega de para, respira e faz as coisas com calma. Porque eu tô sempre querendo e muito envolvida com todas as coisas, com um monte de coisa, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Me sinto um polvo, Aniele ali com um braço em cada coisa, várias coisas. E às vezes é um pouco sobre isso, assim, pra mim, sabe? Cara, para, respira, vai com tranquilidade, ou aquilo, provavelmente, aquele fracasso, vai te abrir a visão para outras possibilidades. E aí, outras possibilidades não significa desistir daquilo que você tá planejando. Mas outras possibilidades, como no meio desse percurso do processo, do bendito do processo que eu falo muito aqui, no meio desse processo, ter umas outras ferramentas ou umas outras possibilidades que vai, inclusive, agregar para aquela sua conquista quando vier. E aí, falando um pouco sobre perda, que eu tenho pensado numa filosofia que tem me ajudado muito a ser mais grata, sabe? Na minha cabeça, e aqui eu não tô abordando nenhum contexto de questões sociais, a gente sabe que existe tudo isso, mas assim, uma filosofia pra minha vida que eu decidi seguir, de que não existe perda. Como assim, Aniele, não existe perda? A gente nasce sem nada na vida, assim. A gente nasce, e vamos lutar aí pra ir conquistando as coisas. Quando eu penso que não existe perda, é porque tudo a partir da linha zero, vou colocar do ponto zero, usar esse termo. A partir do ponto zero, tudo que eu conquisto é um ganho. E o que eu não conquisto não é uma falta, porque eu nunca tive. Como vai ser falta? E aí, geralmente, a gente fica sofrendo pelas faltas, sendo que as faltas de algo que a gente nunca teve. E aí o olhar da pessoa tá sempre voltado pra falta. Mas como estar voltado pra falta se você tá ali no ponto zero, se você chega aqui sem nada, e tudo que chega é um ganho. E o que não chega só ainda não chegou, sabe? Mas tudo é um ganho, tudo que vem pra minha vida é um ganho.
E aí, quando eu penso, por exemplo, o contexto aqui do doutorado, né? Não entrar agora não é uma falta, porque eu ainda não estive no doutorado, eu não perdi nada. Talvez eu adiei um ganho, pode ser. Eu tô aperfeiçoando para o ganho, pode ser também. Mas a falta não. E aí eu decidi colocar o meu foco em tudo que chega. E às vezes é claro, é óbvio que chega aquela sementinha do mal, pensando de pensamento da falta do não ter, do querer algo que ainda não conquistei. E aí eu penso, não existe falta, Nelly, não existe falta, é tudo ganho. E aí eu começo a ser grata por tudo que já chegou. Porque eu sei que tudo que já chegou e o que ainda não chegou vai me levar para esse lugar de conquista. Na minha cabeça eu preciso ser tudo que eu desejo antes de ter. E aí ser é me comportar como? Eu falo muito sobre ser a melhor versão, né? Ser a minha melhor versão. Não me comparando a ninguém, não me comparando à conquista do outro, usando o outro como perspectiva de admirar. E aí, fulano conseguiu, eu consigo. Ancorar, gosto dessa palavra, de ancorar algo que eu ainda não conquistei. Por exemplo, tem gente que conquistou saiu de um lugar muito pior, vamos colocar assim, pior que o meu, por exemplo. Teve gente que não passou fome, por exemplo. E hoje tem muito dinheiro, vamos colocar aí nesse viés do financeiro, né? Porque a pretensão aqui é ter muito dinheiro, tá, gente? E aí eu ancoro essa coisa, ainda não estou nesse lugar de ter muito dinheiro, mas eu ancoro na admiração que eu tenho por determinadas pessoas. Sabe aquela coisa do ambiente te modula? Às vezes você não tem um ambiente que te module, mas você consegue ancorar sua vontade e seus desejos em uma história que serve de admiração pra você e ancorar dizendo, cara, fulano conseguiu. Fulano tinha filho, fulano tinha, sabe, tava com outros perrengues muito piores do que eu possa pensar que estou hoje em dia, sabe? E aí eu ancoro pra falar, não, fulano chegou, eu consigo chegar também. Então, procurar histórias, e as redes sociais dá muito essa possibilidade, né? Eu falo sempre sobre usar isso a teu favor, de olhar e falar assim, não, trazer histórias pro seu ambiente. Se você não tem um ambiente que te leva até onde você deseja, e você não pode mudar o ambiente nesse momento, ancora com histórias e com pessoas aqui nas redes que te levem a admirar e falar assim, não, é possível, sabe? Eu tô seguindo uma menina que ela é muito organizada, muito metódica, assim. Eu falo, cara, eu preciso ser um pouco mais assim. E aí eu tenho usado ela muito como inspiração pra conseguir ser mais organizada e fazer mais, ter uma rotina melhor, porque eu sou meio bagunçada em relação à rotina. Eu tô sempre ajustando uma coisa ou outra pra dar conta do meu dia. Então, enfim, pensando nessa questão das conquistas, e a minha relação com o doutorado, eu fico pensando, cara, tá, no que me atrasa? Me atrasa, não me atrasa. Pensando nessa questão do não há falta, não me atrasa. Então eu vou defender ali minha dissertação em agosto. Em agosto tem o próximo processo seletivo. Já vou tá com a defesa feita. Enfim, se for uma questão que não caiba recurso, né, que eu mandei um e-mail pra lá pra perguntar. É isso. 2 meses. Cara, 2 meses passa assim, a gente tá na metade do ano. O que você tirou do papel de tantas e tantas promessas do ano passado, sabe? A gente tá na metade do ano, voou. E daqui pra agosto, daqui pra setembro, é outro pulo, sabe? Estou remanejando, não sei se a palavra é remanejar, mas estou absorvendo, entendendo e pensando e lidando o que eu posso aprender com tudo isso, sabe? Pra estar melhor. Talvez eu preciso esperar, eu preciso sossegar. Eu tenho umas coisas que tá engavetada, que já era pra eu estar colocando pra rolar e não tá, porque eu tô nesse anseio de, ai meu Deus, o doutorado, ai meu Deus, o mestrado. Então, assim, estou absorvendo. Mas vim aqui compartilhar com vocês pra vocês pensarem no contexto de vocês mesmo. O que é um fracasso ou o que uma não conquista sobre algo que você deseja muito tem pra te ensinar hoje? Porque o amanhã é amanhã. Você não tem controle sobre o amanhã. O que passou, passou. Você não tem controle sobre o passado. Mas o que você pode fazer hoje? O que você pode fazer agora? O que você pode fazer nesse grande presente que você recebeu em relação a isso, em caminho pro seu sucesso, sabe? Enfim, eu vim aqui conversar com vocês, não tem muito um script, não fiz um script. Quero jogar um vídeo lá no YouTube, que eu tinha pensado em fazer ontem,
por causa do Dia dos Namorados, mas eu estava esculhambadíssima e aí eu não consegui. Mas eu vou tentar jogar hoje porque, sei lá, deve ter um mês que eu não jogo o vídeo lá, tá bom? Obrigada se você ficou até aqui e eu espero que esse vídeo tenha te causado um comichão aí. A gente se vê na próxima. Até lá!